Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a mini-era glacial e o Sol. Se você acha que 2020 era só assim, fica em casa, que tem um coronga na rua e vamos quebrar a economia, sinto muito. Sejam alertas de que nós estamos na Terceira Guerra Mundial, a guerra de informações que começou no dia 11 de março de 2020. Então, nesses últimos meses, a guerra de informação faz o quê? Faz uma cortina de fumaça sobre a verdade que está acontecendo no mundo. Sim, estamos prestes ao domínio mundial e à luta das forças que têm na Terra e que têm nos céus para salvar a população do que a gente chama do governo oculto. Então, essas forças do bem estão aí atuando. Nós temos também na Terra essa confusão de informações sobre o coronga, sobre quem vive, sobre a verdade, sobre os números, sobre como sobreviver a tudo isso. Mas o que a mídia está escondendo de todos nós, com essa cortina de fumaça de informação e contra-informação, é exatamente o Sol. Eles querem tapar o Sol com a peneira, mas isso não é possível. Por quê? Porque nós estamos assistindo um diferente pôr do Sol, um diferente amanhecer e uma lua também muito diferente. Ontem aqui, em São Paulo, a gente pôde ver uma noite esplendorosa e aí sim, chama muita atenção. O que está acontecendo com o Sol? Como que isso pode acontecer? Nos últimos anos, isso não tem esse tamanho do Sol. Mas quando a gente vai buscar conhecimento, para onde? Não tem nenhuma agência internacional, a mídia não fala do que exatamente nós estamos aqui, mesmo preso em casa, assistindo. Se você sai na rua, então você vai ver, fala assim, que Sol é esse? Que tamanho é esse? Para entender melhor, nós fomos buscar informação, onde que tem essas informações? Primeiro, o que nos deixa muito preocupados é porque tem no Apocalipse e na Bíblia. Quando eles dizem assim, na Bíblia está citado, quando o Sol mudar de cor ou quando houver uma outra coloração do céu, os tempos são chegados. Ou quando eles falam de que Absinto, a estrela da morte, estará próxima, irá causar sérias alterações na Terra. Então, tudo isso deixa a gente dizer, eita, que 2020 é o ano do Apocalipse. E é mesmo. Só que para que a gente tenha maior conhecimento da verdade do que está acontecendo, nós vamos buscar algumas informações no que Daquila Pesquisas fala, no Centro Tecnológico Zigurates, e nós, para entender melhor como funciona a astrofísica, nós convidamos Teodoro Gimenez, que é um pesquisador que nos últimos 40 anos, ele estuda a astrofísica, estuda os movimentos do Sol, de Nibiru, estuda física quântica, e pode dar melhor informação para a gente, para que a gente possa traduzir o que está acontecendo efetivamente na Terra e que isso tem a ver conosco. Porque, pelo que a gente vai ver, daqui a pouco a gente não vai conseguir se falar dessa forma. É melhor a gente, então já estou avisando antes de começar a live, é melhor a gente procurar um rádio amador. Bom, para conversar conosco, eu vou colocar aqui na tela, vou colocar na tela Teodoro Gimenez. Oi, Teodoro. Oi. Obrigada por aceitar o convite e explicar para nós o que está acontecendo no Sol. Eu sei que você é um pesquisador independente que vai analisar o que a NASA fala, do que os observatórios estão falando pelo mundo e vai ajudar a gente a compreender simples. Cara, o Sol está diferente. Me explica como que isso pode acontecer. Perfeitamente. Uma pequena retificação. Quando você falou de 40 anos, na realidade faz 40 anos que astrofísicos mencionam a órbita de Nibiru. E eu acompanho isso principalmente há mais ou menos uns 20 anos, e ultimamente desde 2008, porque se dizia que em 2012 Nibiru passaria causando algumas alterações na Terra. Eu vou falar inclusive de equações. Nós temos as equações de Nibiru e as perturbações.
Eu preciso só fazer uma interrupção aqui, que já tem uma pessoa no chat perguntando o que é Nibiru, porque ela chegou aqui para entender o Sol e, de repente, a gente fala sobre um novo corpo celeste que a história conta para nós, mas a física não fala nada. Então, Teodoro, quando você for contar para a gente de Nibiru, faz essa maior abrangência, esse panorama maior para que a gente compreenda, tá bom? Ok, bom, vamos começar direto aí com essa imagem do Sol. Só no instante que eu vou pôr na tela. Peraí que sou eu aqui. Sol na tela. Então, Teodoro, a gente está vendo um sol maior do que o de costume. O que está acontecendo? Essa aí é uma imagem que qualquer pessoa pode sair na janela ultimamente e verificar que o Sol está maior e avermelhado, neste caso, quando ele está se pondo. Vamos explicar o que está acontecendo de acordo com a ciência. Eu quero esclarecer que todas as imagens são imagens públicas e são tiradas tanto de pessoas quanto de informações científicas. Neste caso, nenhuma imagem é de Dáquila. Continuando. O Sol, de fato, está desta forma e no mundo inteiro as pessoas estão se perguntando o que está acontecendo, porque as pessoas conseguiram ver esse tipo que podemos até considerar anomalia mais ou menos a partir de setembro. Então, na próxima imagem, nós estamos vendo que, de acordo com os satélites da Agência Espacial Europeia e da NASA, nós vamos aproveitar todas as informações que existem, algo realmente muito estranho está acontecendo ao redor do Sol. Se vocês olharem em cima, nesta parte, isso aqui seria o Sol, isso aí, teoricamente, é uma chamarada solar, e aqui está um objeto esférico arredondado, bastante grande se comparar com o Sol. Aqui nós temos o Sol nessa parte e aqui temos alguma coisa que parece ser algum objeto espacial extremamente grande que inclusive tem uma cauda. Como disse, são fotos tiradas pelas agências espaciais europeias e também da NASA. E logo a seguir estou mostrando uma coisa que percorreu o mundo mais ou menos lá em 2003, 2008, e mostrando um objeto enorme que eles diziam estar sugando alguma coisa no Sol. Nós, pelo contrário, estaríamos dizendo que esse objeto está colocando elementos químicos no Sol para, de alguma forma, talvez acalmar o funcionamento do Sol. Bom, a NASA tentou explicar, mas não explicou até agora o caso. Como esta live é para vários países, tanto da Europa, dos Estados Unidos e da América do Sul, eu vou tratar da Terra como se fosse esférica e como se fosse plana ou terra convexa, para entendimento de todo mundo, já que nem todo mundo aceita uma ou outra. Então... Bom, a gente pode não saber em que terra mora, mas que o Sol está diferente, tudo isso aí para todo mundo. E eu tenho uma curiosidade aqui. Aparece um objeto branco de cauda e a NASA, tipo, não fala nada. Igual essa outra imagem aí que todo mundo falou e sumiram com o assunto. É isso. É tipo assim, por acaso tem um objeto, ninguém fala nada. Sei. Depois somos nós que falamos fake news. Entendi. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Bom, isso aqui seria a Terra esférica, onde, olha o que eu vou falar, representava 360 graus de longitude e 180 graus de latitude da esfera. Ora, se nós considerarmos isso aqui é a única imagem que vem de Dáquila sobre a Terra convexa, é uma imagem pública, e aqui está mostrando também 360 graus no caso de longitude, e também 180 graus de latitude, que seriam os caminhos orbitais dos objetos em cima do sistema Terra. Nós podemos ver um pouco melhor esse sistema da Terra convexa
nesse sistema que teoricamente é a Terra plana, onde vemos exatamente o norte desse ponto, de onde saem ou onde entram todas as linhas de longitude, e mais importante para nós nesse momento é que todas as linhas magnéticas entram exatamente nesse ponto, determinando o que é o polo norte magnético. Muito bem. A continuação, eu quero mostrar uma curiosidade. Todas as informações que nós temos até a década de 80, de alguma forma falavam sobre a Terra plana. E isso aqui é um atlas do mundo, do Reader's Digest de 1987, onde está mostrando, então, aqui o Polo Norte e a distribuição da Terra em torno do Polo. Isso aqui é uma publicação oficial, daqueles famosos compêndios, enciclopédias que os nossos pais compravam para a gente. Era o tempo que deixava escapar esse tipo de coisa, porque hoje em dia eles proibem tudo na internet. Tem problema, escapou essa aí. Exatamente, exatamente. Mas tem muita gente que guarda essas informações e hoje ficam impressionadas como tentam fazer a nossa cabeça colocando outras coisas. Mas os pesquisadores independentes, que nem eu, se comunicam entre eles e a gente chega a conclusões que vamos colocando para o público, não para influenciar, mas para dizer, olha, a informação é essa. Você, então, vai transformar em conhecimento de acordo com a sua percepção. Muito bem. Eles falam que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e que é extremamente maior do que a Terra. É isso que eles falam para a gente. Mas, por outro... Ainda tem aquele desenho que é o Sol e aí tem uns planetinhas assim. Tô ligada. Isso, isso, exatamente. Agora, por outro lado, eles falam que o Sol, na realidade, está sempre em fusão nuclear. A diferença da fusão e da fissão é que simplesmente há choque de núcleos, né, de prótons e nêutrons contra prótons e nêutrons de elementos químicos. E que ele estaria composto quase de 75% de hidrogênio, que seria o combustível, segundo eles nos contam, combustível principal de todas as estrelas, que utilizam, então, para emitir seu brilho, ir utilizando até o final esse combustível. E vai transformando em hélio. Nesse momento, dizem que o Sol tem em torno de 24% de hélio. Mas tem também outros gases, como esses: carbono, nitrogênio, oxigênio, neon, magnésio, ferro, silício e enxofre. É o que eles falam para justificar que o Sol está permanentemente em fusão nuclear, que é extremamente quente e que está enviando os seus raios o tempo todo para a Terra desde 150 milhões de quilômetros de distância. Mas, por outro lado, temos hoje em dia os pesquisadores que dizem, não é nada disso. Olha, o sistema Terra está aqui embaixo e tanto o Sol quanto a Lua e os outros astros estão girando em torno, acima do sistema Terra, e são bem menores. Ou seja, o Sol é bem menor, a Lua é bem menor e a distância que está da Terra também é bem menor. Ora, como nós poderíamos comprovar esse tipo de coisa? Bom, aqui eu estou mostrando os raios solares em algum ponto sobre água, sobre um lago. Vocês estão vendo aqui, por trigonometria, eu tenho aqui um cateto, eu posso saber essa distância que existe sobre o lago perfeitamente. Aí, então, eu teria que saber essa hipotenusa e esse cateto para determinar a altura desse raio. Ora, se eu tiver essa distância do cateto e tiver esse ângulo da hipotenusa e esse ângulo aqui, eu poderia saber, então, o comprimento da hipotenusa e eu encontro com esse cateto, que, no caso, eu teria que descobrir. Bom, isso me leva a que o Sol realmente está muito perto, muito perto. Não me atrevo nem a dizer, mas
em torno de uns 20 mil quilômetros. Não sempre. Eita! É, Sei. Aqueles é. bilhões de anos-luz não é bem assim. Não tem nada a ver. Ah, Aliás, olha só o que eles fizeram, colocaram a distância da Terra para o Sol de 150 milhões de quilômetros como uma unidade astronômica para poder medir as distâncias. Não somente o ano-luz, mas também a unidade astronômica. É isso que eles fizeram. Muito bem. Agora, eu vou colocar aqui uma coisa que qualquer um pode fazer na sua casa. Se você olhar o sol a pino, por que o sol a pino? Porque ele não tem refração. Poderia ter sempre algum tipo de refração, mas estando a pino, essa refração é menor. Se você colocar em torno desse sol, com o seu computador, seja lá o que for, qualquer gerador de imagem que você tenha, até no seu celular, você coloca esse círculo, essa circunferência preta em torno do sol, e a seguir, o que você faz? Puxa essa circunferência até o limite do sol. E aí você espera o sol começar a passar por essa circunferência. Bom, o que você ganha com isso? Uma coisa muito simples. Você utiliza uma equação que é velocidade é igual a espaço sobre tempo. E com isso você consegue determinar o diâmetro do Sol. Isto aqui, é claro que esse teste você poderá fazer utilizando um aplicativo que se chama timeanddate.com, que nos dá velocidade num determinado ponto, neste caso nos Estados Unidos, mas pode ser em qualquer parte do planeta, poderia ser no Brasil. Bom, em janeiro, nessa época, a velocidade do Sol era de mais ou menos 1.530 quilômetros por hora. Ora, é fácil, né? Nós poderíamos calcular. Desde que o Sol nasce até ele se pôr, bom, nós temos a velocidade dele. Bom, se nós colocamos esta velocidade contra o diâmetro marcado anteriormente, nós verificamos que o Sol levaria 2 minutos e 50 segundos para atravessar seu diâmetro. Bom, nessa equação muito simples, eu poderia dizer então que o tempo de 2 minutos e 50 segundos multiplicado pela velocidade determinada nesse aplicativo vai me dar o diâmetro do Sol. Uau! Está dizendo que o Sol é muito pequeno, em torno de 64 quilômetros. Será que é isso? Bom. Tudo bem. Eu estou acompanhando aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta. Acontece que eu vou na janela e eu vejo o pôr do sol. Toda noite, aliás, eu recomendo todo mundo vá ver o pôr do sol, porque os raios entram no nosso cérebro, promovem um equilíbrio fantástico e a gente sai da depressão. Ótimo, maravilhoso. Só que a gente vai lá e vê o sol diferente. Parece que o sol está maior. E aí você está me dizendo que ele está mais perto e que o diâmetro está menor. Mas como que a gente vê ele maior? Nós vamos falar sobre isso. Isso aí vamos recorrer à velha e boa física para explicar o que seria a refração que faz esse efeito para nós. Mas não é somente a refração. Tem também a física quântica no meio. Nós vamos falar já sobre isso. Tá mas, nesse momento, o importante eu já me referi a esse senhor que acompanho há muitos anos. Este senhor chama-se Eric Dollard, é reconhecido mundialmente como o único, ele é um engenheiro elétrico. Então, para mim é bastante caro, porque também a minha formação é essa. Este senhor, Eric Dollard, hoje em dia é considerado o único que consegue reproduzir alguns efeitos que foram realizados pelo Tesla. Então, ele é reconhecidamente uma pessoa que tem conhecimento nessa área, principalmente na área de eletricidade e, naturalmente, na área de eletromagnetismo. E ele está falando uma coisa muito interessante. O Sol é um transformador conversor de energia de uma fonte que estaria... Bom, se a gente vai considerar a Terra plana ou a Terra convexa e ele tiver uma cúpula ou um domo, ele está dizendo, então, que a fonte que
produz esse Sol dentro do domo e circulando acima da Terra, vem lá de cima do domo. Isso aí até a gente poderia colocar em casa, assim, tivemos uma cúpula de vidro, dessas que a gente utiliza para cobrir pastéis ou bolos, e colocar uma lanterna, colocando por cima dela, a gente vai ver que realmente é como uma luminosidade convergente de um Sol dentro dessa cúpula de vidro. Muito bem. Mas o que importa, o que ele está dizendo é que o Sol seria uma esfera de plasma. Aqui é que nós estamos em alguma coisa muito importante. É uma esfera de plasma ionizado eletricamente, por isso está carregada. E que ela tem descargas de arco elétrico na superfície. Sabe aquelas descargas que a gente costuma ver naquela bola onde tem descargas que simula o plasma? E existe Tipo, por aí. parece aquele negócio do Tesla, assim, que tem os raiozinhos dentro? Isso, mas é Tesla mesmo, e aquilo saiu do Tesla. Exatamente. Ele está dizendo, bom, o Sol é isso, é uma esfera de plasma que está contido em alguma coisa, não é? Uma teoria dentro do domo, e que ele está emitindo essas descargas de arco elétrico. Ora, eles falam para a gente que o Sol agora não está emitindo as chamaradas solares. Certo, estamos no mínimo solar. Isso é muito importante entender em tudo que a gente está falando. Continuamos no mínimo solar, e o que falam é que esse mínimo solar será desta forma muito intensamente, pelo menos nos próximos 4, 5 anos. Bom, então nós não temos nenhuma chamarada solar, nenhuma imagem que seria uma parte escura do Sol e outra extremamente brilhante, e que eles falam que isso é produzido por fusão nuclear interior do Sol, que está contido dentro do campo magnético extremamente forte do Sol, e que quando esse campo magnético é rompido, então sai a chamarada solar. Mas o que esse senhor está dizendo é que essas chamaradas simplesmente são descargas de arco elétrico na superfície do Sol, da mesma forma que aquilo que você falou, que aquela bola de Tesla mostrando como funciona o plasma se tiver uma infusão, um input de eletricidade nela. Muito bem, se você colocar o dedo nessa bola de plasma, você vai ver que o raio de plasma vem para teu dedo. Então, é um contato elétrico que você está fazendo. Se deu para entender, tudo bem. Não, Bom, assim, tipo, pera, então você está me dizendo que ele não é essa história de que é uma bomba em fusão constante, tudo mentira, esse negócio é elétrico e por isso que ele pode ter diâmetros diferentes. agora você tocou num ponto. Sim, por que pode ter diâmetro diferente? Porque ele basicamente é um plasma. E esse plasma pode variar. Peraí que eu perdi Peraí, deixa eu pôr a sua imagem aí. Ele é um plasma. Isso. Ele é um plasma. Ora, se eu tenho um plasma, que a gente sabe que é um gás ionizado, se eu colocar uma entrada de energia, uma entrada de diferença de potencial, uma entrada de voltagem nele, como se fosse uma corrente elétrica, vou interferir nesse plasma. E eu posso fazer até com que esse plasma não somente emita o que seriam os arcos elétricos, que poderiam ser o que eles chamam de chamaradas solares, mas eu posso influenciar também no diâmetro desse plasma, ou seja, no diâmetro do próprio Sol. Então, o que estou dizendo? Que uma influência magnética que tenha a condição de interferir nesse plasma pode fazer com que ele mude, não somente na emissão de radiação, mas também no tamanho dele, ok? Tá, então peraí. Se tiver algum evento acontecendo magnético aí no espaço, isso pode ter uma influência no tamanho do Sol e fazer uma chamarada solar colorida, porque nós vamos ver numa frequência como se fosse uma decomposição do arco-íris diferente. Nós vamos ver exatamente isso. Você está falando no espectro eletromagnético de frequências que a gente sabe que a cor nada mais é do que uma banda de frequência diferenciada para cada cor.
É isso, perfeitamente. Tá. Bom, mas o que você Tudo falou é bem? uma coisa muito importante. Tem que ser uma interação magnética tão forte quanto o Sol precisa, ou seja, tem que ser, digamos, um objeto de fora que esteja emitindo por aproximação, por exemplo, um campo eletromagnético que influencie esta capacidade do plasma solar. Entendi. Então, só por a gente estar vendo o Sol de um tamanho diferente, quer dizer que alguma coisa está acontecendo no espaço e ninguém está contando para nós. É uma das probabilidades, tem Tá. outras, porque se nós estamos falando do plasma solar, temos que considerar também do plasma atmosférico, porque a nossa atmosfera também é plasma. Então, nós estamos Peraí. tendo. Plasma. Dá para explicar o que é plasma para todo mundo? Sim, sim, O que é um plasma. plasma atmosférico? O plasma é considerado há muito tempo pelos cientistas, principalmente pelo pessoal da NASA, dizendo que, de fato, esse plasma nada mais é do que, no caso da atmosfera, é uma composição de gases que está contida em alguma coisa. O que estou? Olha, já estou falando uma coisa diferente. Olha, se existe o vácuo no espaço e existe a atmosfera, então, por que eles não se misturam? Não seria lógico pensar nisso? Porque deve ter uma membrana. Deve ter alguma coisa que contenha essa atmosfera. Isso nos faz pensar, bom, será que é a cúpula, será que é o domo, enfim, nos leva para esse lado. De fato, existe alguma coisa que contém a atmosfera. Se fala que entre a superfície da Terra e a ionosfera, que é aquela composição da troposfera para cima, mesosfera, exosfera, que seria a ionosfera, seria o contenedor eletromagnético da atmosfera da Terra, e dentro do qual nós temos o plasma, ou seja, os gases que estão na nossa atmosfera são também ionizados em parte. Eu não quero me estender muito, mas a Terra é considerada a 100% ou perto disso negativa, e a atmosfera é considerada nos estudos como sendo positiva. Então, nós temos sempre um jogo de um potencial positivo com o negativo da atmosfera com a Terra. Isso tudo é uma interação que a gente complementando com o plasma do Sol, nós temos aí realmente diferentes interações, tanto na visão do Sol quanto na radiação dele. Ok? Vamos lá, vamos lá. Assim, tipo assim, tem gás na atmosfera, até por isso que a gente vê a aurora boreal. Sem dúvida. São partículas, na realidade. Bom, mas que estão contidas. Estão contidas na atmosfera da Terra. Não escapam, não tem. Está contida de alguma forma. Por isso é que quando vem alguma partícula ionizada com maior velocidade e se choca com essas partículas, o atrito produz, então, essas cores que a gente vê. No caso, aquelas cores são por causa de gases específicos na nossa atmosfera, que são principalmente oxigênio e nitrogênio. Por isso que a gente vê verde e azulado. Mas tem outros gases que têm uma composição avermelhada, esse tipo de coisa. Então, estamos entendendo, então, que são gases diferentes cujas partículas estão se chocando com partículas de alta energia que estão vindo de algum lugar. E esse algum lugar, nós estamos dizendo, bom, vem do espaço. E esse vir do espaço significaria, no mínimo solar, que os raios cósmicos solares agora estão muito mais fortes porque o mínimo solar permite que isso aconteça. Ok? Obrigada. Entendi, me lembrei, tem uma live aqui, na descrição desse vídeo tem uma live só explicando sobre esses raios cósmicos que chegam à Terra agora numa maior quantidade, por isso nós estamos vendo todas essas sérias alterações na magnetosfera. Entendi. Só uma pergunta, se a gente está vendo o Sol desse jeito, tem alguém fotografando a aurora boreal? A aurora boreal está diferente? Bom, eu fui atrás disso, mas
De alguma forma, parece que essas informações não estão sendo repassadas para o público, mas, de fato, acho que está acontecendo alguma coisa. Eu quero mencionar aqui que eu sigo, por exemplo, astrofísicos de universidade, como a Universidade de Tulane, que estão falando desse tipo de comportamento, mas não sai para o público, fica dentro da área acadêmica. E os meios não se preocupam, ou alguma outra coisa, em publicar isto para que o público saiba. Bom, continuando. Opa, vamos lá. Continuando. Vamos supor, então, que o Sol receba raios, não importa de que natureza, pode ser raios de qualquer natureza, concentrados, espalhados, seja como for, mas o Sol estaria atuando, então, o que a gente chama de polarizador, ou seja, um filtro. Um filtro polarizador, como aqueles óculos que a gente utiliza, né? Que você deve conhecer. O óculos, aqueles copos, o Ray-Ban, assim, que põe? E esses óculos que têm, inclusive, algumas linhas, se você vê... Aquele esses óculos, xadrezinho? isso, aquilo é para polarizar a luz, para incidir na tua retina com menos força. Então, funciona como um filtro. Ora, estou dizendo que não importa o tipo de feixe de idepotência que venha de fora, vamos supor, de fora do domo, e que seja o que o Sol está projetando, o Sol em si mesmo, pelo plasma que ele contém, funciona também como um polarizador. Ok? E isso faz com que o tipo de raios que a gente está vendo quando a gente olha o Sol sejam raios polarizados. Polarizados quer dizer que tem uma direção. Que estava tudo aleatório, aí ficou numa direção. Tem uma direção que pode ser uma combinação vertical e horizontal. Tá. Bom, isto é uma questão de física, de ótica, não vamos entrar muito nisso, mas só para entendimento. Agora, nós vamos verificar agora o que seria o famoso analema, não é? O que é o analema solar? Seria o movimento do Sol ao longo de um ano, onde as fotografias são tiradas exatamente do mesmo ponto, quer dizer, uma máquina que não se mexe do lugar, e vai tirando fotos semanalmente. É importante que no mesmo falando. Horário. No mesmo horário, semanalmente. É importante. Essas duas coisas são importantes. Mesmo horário e semanalmente. Ou seja, um time-lapse, ou seja, um tempo entre fotografias que é exatamente de uma semana. Mas, do ponto de vista de estudo científico, nós temos algo muito mais complexo em relação ao Sol. E eu que vou mostrar a seguir. Essa figura aí. Isso aí é uma figura renderizada por computador em 3 dimensões do movimento contínuo do Sol ao longo de um ano. A gente pode perceber, então, que o Sol tem um movimento extremamente complexo. Ele se mexe para tudo quanto é lado, enquanto ele está percorrendo sobre o sistema Terra circularmente. Mesmo esse circularmente não é um círculo perfeito. Então, ele se mexe para tudo quanto é lado. Ora, o que isto pode causar? Eventualmente, se eu tiver um input de energia sobre o Sol e sobre esse movimento que ele tem, pode me dar vários tipos de impressões, que é uma das coisas que está acontecendo. E agora eu quero mostrar, então, por que uma figura que está, neste caso, eu estou mostrando à esquerda, ele está em torno de 1 quilômetro de distância, tem essa fotografia. E aqui, tipo 60 quilômetros de distância, o que estou vendo? Estou vendo que essa imagem desse prédio não somente é bem maior, mas também está, digamos, desconfigurado, né? O que está acontecendo? Bom, isto nós podemos aplicar ao Sol. Por quê? Ao Sol. Certo. Por quê? Porque esta visão que nós temos, estamos olhando através da atmosfera, não é isso? E o que faria, então, com que esta figura daqui seja maior e, digamos, desfigurada de certa forma? Bom,
aqui nós entramos num componente que seria uma lente refratora. Então, Lente tipo é pôr uma água no copo, assim, que você vê distorcido. Exatamente. Normalmente, quando a gente vai pescar e a gente quer pegar um peixe, a gente pensa que está num local, mas o peixe está em outro lugar, por causa da refração dentro d'água. É a mesma coisa. Eu estou rindo, tá, porque exatamente, eu estava estudando a Bíblia, é exatamente isso que está lá quando Jesus fala, mas está ótimo, vamos lá, entendi, refração, beleza. Você pode até fazer um experimento muito simples na sua casa, coloca um copo d'água cheio e coloca um lápis dentro do copo d'água. Você vai ver que o lápis tem essa figura que você vê até a superfície, mas da superfície para baixo, ele está deslocado. É incrível, né? E tem também um tamanho diferente. Bom, é a mesma coisa que estou mostrando aqui, e é isto que nós podemos aplicar ao Sol. Então, o Sol, devido à configuração dele, quando está se pondo e quando ele também nasce, há uma lente refratora que distorciona o tamanho e o formato do Sol. E isso depende de quê? Depende da atmosfera. E a atmosfera depende de quê? Depende do plasma. Então, veja, eu estou dizendo, a atmosfera tem um componente que funciona como uma lente. E nós sabemos que o vapor d'água, ou seja, a água, é um componente que funciona como uma lente refratora. Então, nós estamos dizendo, se eu mudo essa atmosfera de alguma forma por alguma energia que está entrando nesse plasma atmosférico, estou modificando também essa lente, e é isso que pode estar acontecendo atualmente. Ou seja, toda essa configuração nova do Sol que você está vendo na janela, pode ser por isso. Um plasma está sendo atuado, não é que o plasma está sendo atuado, ou seja, há algum componente de alguma energia que está entrando e alterando esse plasma. Ora, isso me fala sobre o tamanho e sobre as cores. Né? E será que existe algum componente quântico nisso tudo? Bom, nós estamos vendo aqui, por exemplo, a entrada na atmosfera. Nós teríamos, teoricamente, a Terra, claro, é mostrada aqui redondinha pelo pessoal da NASA, no caso, e está mostrando, isso aqui em azul celeste, não sei como está vendo aí, nós estamos vendo que tem os fótons entrando, nós temos algo que nesse momento é muito importante para a gente, mas não se fala muito, que são os neutrinos. Você veja que os neutrinos realmente eles estão querendo significar que eles passam e penetram na Terra, e por outro lado nós temos as partículas mais pesadas, como os prótons e os elétrons. Certo? Muito bem. O que nos importa nesse momento em relação ao Sol, né? É claro que os componentes fotônicos e protônicos são importantes, mas em relação ao neutrino, isto é informação deste ano, principalmente no Japão, onde tem um aparelho chamado Super Kamiokande, que estão mostrando a quantidade de neutrinos que eventualmente está entrando na Terra. Eles verificaram que a quantidade de neutrinos se modifica e não sabem por quê. Porque, por exemplo, se a água vai modificar, é porque a temperatura modificou 0 graus, ela solidifica, por exemplo, não é isso? Assim, em outras coisas, mas no neutrino não se sabia o que está causando com que ele diminuísse de quantidade. O que está causando? O que está havendo? Bom, somente há pouco tempo se chegou à conclusão de que o neutrino se modifica somente pelo movimento. Ora, isso é quântico. Ou seja, é como se eu tivesse... É o seguinte, se eu estivesse indo para a minha cozinha levando uma maçã, quando eu chego na cozinha, de repente, ela é uma pera. É isso que quer dizer. Só pelo ato de andar e de se movimentar, essa substância, essa partícula se modifica. É isto que foi descoberto em relação ao neutrino. Mas isso aí é só informação... Quer dizer o quê? E o Sol eu me perdi. O que eu quero dizer é que a quantidade de neutrinos, se a gente olhar como eles fizeram
no Japão, o Nesse Sol, tanque d'água. através dos neutrinos, eles veem um Sol muito maior, até 30 vezes maior. Então, quanticamente, nós temos também uma interação através dos neutrinos em relação ao tamanho do Sol. Veja que estou mencionando várias coisas que estão interatuando para mostrar o que está acontecendo no Sol nesse momento. Ora, eu anotei aqui, eu queria só passar com você, porque você quer passar mais um? Aí eu faço aqui ver se eu entendi bem o que pode estar acontecendo. Bom, então, agora estou mostrando por que essa cor do Sol. Vermelha, porque que é o que está citado na Bíblia. Por que está avermelhado? Bom, também velha física e ótica, que quando o Sol emite os raios para a parte superior da atmosfera, quando ele nasce, quando está se pondo, essas luzes vermelhas, elas não se espalham. Ou seja, o espectro eletromagnético causado pela radiação solar na alta atmosfera é a luz vermelha que não se espalha. Os outros componentes do espectro de frequências de cores, eles se espalham, eles vão de um lado para outro, não ficam coerentes e não ficam fixados com a luz vermelha. Então, é isso que, é claro, está acontecendo, mas eu estou dizendo, dependendo da alta atmosfera. Então, alguma coisa está acontecendo na atmosfera para que essa luz vermelha seja tida como um efeito maior pela radiação solar. E eu já falei do plasma, e eu já falei que o plasma pode estar sendo modificado por um efeito de alguma energia que está entrando de alguma forma, e que poderia ser, inclusive, um objeto celeste. Ok? Entendi. Muito bem. Muito bem. Eu queria só fazer aqui só para ver assim, quanto mais você fala, mais eu começo a entender que tem que ter algum objeto aí fora chegando. Por quê? Você diz o seguinte, que é algum efeito no plasma, por isso vai dar uma chamarada colorida, a única explicação, uma possível explicação para isso. Que o movimento do Sol, que a gente está vendo mais próximo, pode ser uma questão de movimento, e para modificar o movimento do tamanho do Sol tem que ser um campo magnético, tem que vir de algum lugar, porque faz milhares de anos que está desse jeito, por que mudou agora? Que pode ser a lente da atmosfera, que ela tem essa interação do plasma, como a gente vê a aurora boreal, então, mas para interferir na atmosfera, no plasma da atmosfera, tem que ser um campo magnético também. E pode ser os neutrinos, e pode ser essa radiação para a gente ver mais vermelha. Quer dizer, todos esses fatores que a gente simplesmente, ao olhar para a janela e ver o Sol diferente, quer dizer, levam a crer efetivamente que está chegando um corpo celeste. É isso? Uma pequena correção. Isto nós consideramos que é cíclico, porque se é um corpo celeste, ele tem uma órbita. E essa órbita, claro, se aproxima e se afasta. Então, isto é cíclico. Acontece que durante a nossa vida nós não vimos isso acontecer antes. Mas, porque pode ser o relógio da Terra, que é muito maior do que a gente ainda entende. Certo. A órbita pode ser de milhares de anos, então a nossa vida não alcançou isso. Muito bem. Agora, eu estou dizendo, então, que o Sol, na realidade, está percorrendo caminhos circulares sobre o sistema Terra. Mas esses caminhos não são perfeitamente circulares, nem o Sol fica na mesma distância, fica subindo e descendo, coisa que a gente não vê, e também se mexe para o lado e também diagonalmente em todas as direções. Então, o comportamento do Sol é bastante complexo. E esse comportamento, se eu tiver ainda em cima dele, como ele é um plasma, se eu tiver uma interação de energia como um campo magnético, faz com que o Sol tenha um comportamento que aparentemente é anômalo para nós nesse momento que estamos olhando ele desta forma e verificamos que o tamanho dele eventualmente é maior e que a coloração dele está nesse tom avermelhado, ok?
Muito bem. Então, vamos ver, desde a época da Suméria, uma tábua de argila onde mostram um objeto, que seria este, com outros que estão acompanhando ele, que seriam os seus satélites. Dá para perceber? Tem Dá, sete, tem sete sete, bolinhas. tem 7 objetos aqui. Então, será que não tem um corpo celeste se aproximando e que já os sumérios apontavam e já diziam, inclusive, qual seria o tempo da órbita dele? Então, é isso que a gente está vendo e estamos olhando o que os centros espaciais estão dizendo em relação a algum acontecimento, a algum astro ou algum planeta que a gente tenha perto e que a gente possa olhar à simples vista. Tá? É interessante porque assim, para a gente estudar sobre essa live, eu fui pesquisar o que as pessoas falavam sobre Nibiru. Se é um corpo celeste, aquilo que a gente se lembra é de Nibiru. E eles chamam Nibiru com o mesmo nome de Absinto, o que está no Apocalipse, e o mesmo de Nêmesis, que também quer dizer o anjo destruidor. Então, eles se referem a isso, mas eles se referiram até Nibiru, se falava nesse assunto até 2016. Depois disso, zup. E agora que a gente está diante dessas mudanças físicas, que não tem como esconder, ninguém fala mais nada. Sumiu esse assunto, ninguém fala. Muito interessante é isso, mas se você entrar em algumas pesquisas científicas, você vai ver, por exemplo, que um corpo como Saturno, que teria alguma relação, e já vou explicar, ele está tendo alterações. Astrofisicamente, estão dizendo que Saturno não somente tem uma diferenciação na composição dos anéis, mas que existe um anel maior avermelhado e inclinado no movimento dele, que está em torno de Saturno e que está sendo visto agora. É isto que os astrofísicos estão mencionando. Então, eles estão nos levando para o lado de um corpo celeste que nós podemos olhar e que está sofrendo alteração aos nossos olhos. E esse corpo é Saturno. Certo. Então, a prova, a gente tem hoje agora duas provas. Uma visível para a gente aqui, é só abrir a janela e olhar o pôr do sol. O outro é Saturno, para a gente olhar para Saturno, que alguma coisa está acontecendo lá. Quer dizer, está se aproximando perto de Saturno. Agora que vamos falar sobre isso, exato. Se alguma coisa está interatuando sobre Saturno, eu já falei que nós temos um teorema chamado de Kozai, que é exatamente um filtro sobre qualquer astro, perdão, que está interagindo com o outro. E esse teorema de Kozai, esse filtro é uma raiz quadrada de 1 menos a excentricidade da órbita ao quadrado, multiplicado pelo cosseno da inclinação. Não importa, mas não me resume. Eu quero te dizer que isto é ciência, né? Nós conhecemos até o teorema da órbita desse objeto, não é de agora. Isto eu sei principalmente antes de 2012, 2008, 2010, por aí. Nós tivemos acesso a esses teoremas. Por quê? Porque em 2012 se dizia que um objeto causaria alterações planetárias, né? Um objeto como o Nibiru. E aí, então, houve essa correria para estudar o tipo de órbita. Vamos ver o que se fala atualmente a respeito e o que os centros espaciais, como o Goddard, por exemplo, da NASA, estão falando a respeito. Muito bem. Só uma pergunta. Eu acho interessante porque eles, em 2012, o foco era o sul, né? Porque eles achavam que vinha pelo sul. Isso mesmo. Então, mas eu acho interessante porque no livro de Enoque falava do dilúvio e dos ventos que vinham do sul. Então eu acho que eles achavam que passaram 13.500 anos que agora ia ser pelo sul. Não. Sei. Isso. Agora,
Eu vou alterar um pouquinho essa consideração sobre o tempo, por causa do tipo de órbita elíptica. Já falei, inclusive, da equação da órbita. Eu vou mostrar agora. Em relação à Terra convexa, esse seria, veja bem, isso aqui seria uma órbita elíptica onde esse objeto veio pelo sul, tá? Veio pelo sul, foi durante um tempo não muito longo para o norte e está voltando. Agora, está voltando nesse rumo. É importante mostrar que está voltando nesse rumo. Por quê? Nós vamos falar já já. Se eu mostrar isso na Terra plana, eu estou dizendo, olha, ele está vindo pelo que eles consideram sul, isso aqui seria o sul, tá certo? Uhum. E por que que estou falando isso? Por causa daquele famoso telescópio sobre o qual já ouviu South falar. Pole. Uhum. Então, vem pelo sul, passa um certo tempo aqui, onde o foco da elipse estaria muito perto. Então, essa diferença de anos não é muito grande. Nós estamos falando uma diferença de 2012 agora a 2020. É isto que está acontecendo. Então, nós temos uma elipse extremamente alongada, cujo foco está perto do sistema Terra, e o outro foco está lá praticamente muito, muito longe, a mais de 3.000 anos de distância nessa órbita. É isso que nós estamos falando. Ora, eles, então, sabendo disso, estavam esperando alguma coisa assim, como estou mostrando, que um objeto se aproximando da Terra e que seria maior até, poderia ter uma descarga de plasma que alteraria completamente tudo o que acontece com a Terra, revertendo inclusive a polaridade. Ora, mas eu já falei que ele interatuaria com o próprio Sol e com o plasma da atmosfera. Agora, ele está dizendo que alteraria a polaridade dos campos magnéticos, ou seja, o sul seria norte. Mas isto é uma coisa muito difícil. O que sim poderia acontecer é uma deriva do polo norte para onde? Para onde? Exatamente, exatamente para o sul, que seria a interferência desse astro que estaria chegando mais perto agora por causa da órbita dele e poderia então interferir magneticamente nesse polo para ele ter uma deriva para o sul. Deu para entender? Ok, vamos dizer que isto aqui é a Terra, a superfície da Terra. Aí está chegando aqui, vamos dizer que chega pelo norte, ele empurra e vai para o sul, é isso? É isso aqui, ó. Ele veio pelo sul, longe, longe. Olha, isso aqui é uma órbita. Veio Eles pelo estavam... sul, mas Sei. longe, longe. Agora Uhum. está voltando pelo norte, mas mais perto da Terra, mais perto do sistema Terra. É isso, por causa da órbita. Né? Certo. Mas, É aí e que aí, começa a complicar aí fisicamente. começa a puxar todo o que seria o centro magnético da Terra, teoricamente, o Polo Norte, para algum lugar que é para o sul. Certo? Certo. Então, então, é isso. O que os Estados Unidos fizeram já em 2008, esperando tudo isso? Colocaram isso aí, que é o famoso SPT, o South Pole Telescope. Gastaram uma grana, dinheiro que não falta, eles imprimem dinheiro, olha só. Nossa, isso aí causou um rebuliço porque eles fizeram isso escondidos. Levaram linhas, claro que eles tiveram que usar aviões, mas os aviões usavam as rotas mais incríveis possíveis, porque eles não queriam que ninguém soubesse que eles estavam preparando isso aqui. Estavam preparando esse telescópio que, como vocês estão vendo, o prato dele não é um telescópio óptico, é um telescópio para verificar as interações de frequências e infravermelho. Então, eles estavam nos Estados Unidos, o governo oculto estava apontando esse telescópio para o sul, achando que Nibiru ia chegar do sul. Se lascaram, porque Nibiru passou longe do sul e chegou pelo norte. Não, eles não, perdão, não estão errados que ele chegaria pelo sul, só que eles não sabiam exatamente quão longe ou quão perto passaria. Então,
Pode ser até que eles tenham gravado alguma coisa, mas não sai para o público. Então, eles estão dizendo que esse telescópio pertence a uma fundação científica dos Estados Unidos. Olha. Adoro! Não, eles fazem tudo. É muito bem feito. Então, estão falando que a verificação de interação de galáxias, esse tipo de coisa, você até pode entrar online no que eles fazem teoricamente. Mas, cá para nós e para todo o pessoal que naquela época já falava de Nibiru, foi colocado exatamente para verificar Nibiru. Agora, o que estão falando atualmente? Nesse momento, estão falando de dois objetos, não estão falando de Nibiru exatamente, estão falando de dois objetos. Um é o BP519, de 2015. Esse objeto estaria em torno... Olha, isso aqui é a eclíptica. O que é a eclíptica? Seria a órbita de todos os planetas que mais ou menos estariam no mesmo plano. É isso. Sendo que os planetas mais externos teriam maior inclinação, os mais internos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, teriam menos inclinação. Bom, isso seria a eclíptica. Ora, esse objeto, chamado BP519, teria uma órbita, olha só, isso aqui seria, teoricamente, o sistema solar ou o sistema Terra. A órbita seria extremamente alongada, é uma elipse, e teria uma inclinação de 54 graus. Está vendo aqui? Isso aqui entra dentro do teorema de Kozai. Agora, eles estão também falando de um outro objeto, que seria o planeta 9. Está vendo aqui? Estou. Que também estaria interagindo com uma órbita extremamente alongada, elíptica, só que ela é mais inclinada. Ela está 10 graus mais inclinada. Então, eles estão tentando dizer alguma coisa, mas não Nibiru, entende? E esse planeta 9, porque eu já li também em alguns sites onde eles começam a falar sobre pesquisa, que eles dizem o seguinte: é o planeta 9, que é também um planeta X, que é também planeta Hercólobos, e eles vão enrolando as pessoas. Eles propositalmente vão enviando várias informações para a gente não captar a verdade. Mas acontece que o Sol está aqui, acontece que eu estou olhando. Acontece agora que não tem mais jeito. Acontece que o Sol está aí, e acontece que estão falando astrofisicamente da interação ou da alteração de Saturno, e agora nós podemos falar, então, que Nibiru, então, estaria se aproximando na altura de Saturno no amanhecer. Uma órbita que estaria sobre o horizonte muito baixo, 23, 25 graus. Então, qualquer pessoa poderia ver isto, mas ninguém se ocupa disso, né? Pessoal, se alguém estiver assistindo a live, pelo amor de Deus, podem falar para esses caras que têm aqueles telescópios potentes para pôr o telescópio do lado de Saturno, alguém independente. Eu tenho meu telescópio aqui que não funcionou, eu tentei, mas não consegui. Se alguém, por favor, porque aí ajuda a gente a provar essas coisas, que eles estão mentindo para nós. Exatamente, e tem até essa famosa câmera da Nikon, a P1000, que poderia ser utilizada. E eu vou dizer qual é o quadrante que tem que ser olhado. Tem que ser olhado para o noroeste, que é o local onde sai Saturno. Você olha para o quadrante onde você estiver, norte e noroeste, e verifica se existe algum objeto perto de Saturno de alguma forma. Este seria o planeta Nibiru, e que, bom, a pergunta seria, mas Saturno percorre a elipse dele e chega, você pode ver à noite também Saturno, mas Nibiru não, porque a órbita dele é diferente. Então, você somente está vendo nessa focalização ao amanhecer. Ok? Entendi. Muito bem. Então, nós estamos chegando finalmente, e eu quero mostrar aqui uma coisa muito interessante, onde está esse SPT, que já deu muito o que falar, e todo o pessoal da ciência independente disse o que eles estão fazendo. Eles colocaram aqui no que seria a Antártida, exatamente no meio, porque aqui tem... Os Estados Unidos tem 5 bases na Antártida. Uma delas é a base de Amundsen, que está exatamente nesse ponto onde está
o SPT, e que teoricamente seria por onde passa o eixo da Terra. Isso é o que eles falam. Certo? Peraí, onde que é que eu estou perdida nesse... Onde que está esse ponto aí? É exatamente aqui no meio dele. Mas Colocar... ninguém chega aí, o Brasil fica longe pra caramba. Exatamente, eu vou falar. Você não consegue, você somente consegue. Aliás, eu vou mostrar onde está o Brasil. O Brasil está longe disso tudo, deram um prêmio de consolação para o Brasil, eu fiquei muito pau da vida, mas eu vou mostrar onde está o Brasil. Eles estão falando isso aqui, estão mostrando um pretenso mapa de que o eixo da Terra, no Polo Sul, passa por aqui. Mas você não consegue chegar nunca. Você, no máximo, consegue chegar até a beirada, porque está cheio de militares por tudo quanto é lado. Você não consegue chegar. Bom, aonde está o Brasil? Aqui, ó. Você lembra? Esse braço aqui do que seria o Polo Sul. Tem umas ilhotinhas aqui, por aqui, bem longe. E aqui, você teria onde está a base Comandante Ferraz do Brasil. Percebeu? Eita! Ah, você vai ali na pontinha e não chega perto de onde a gente quer. Eu estou falando, um prêmio de consolação, porque o Brasil somente aderiu em 1975. Então, deram. Essa base já pertenceu à Inglaterra, só para você saber. E agora, como não tem utilidade, não teve para os ingleses, passaram para o Brasil. Bom, esta é a informação que nós temos. Muito agora, bem. Teodoro, eu queria fazer uma pergunta. Bom, se a gente, pelo Sol, a gente já descobriu essa série de movimentos que estão acontecendo. Mas, então, só pode ser um corpo celeste. Você já falou sobre Nibiru e essa proximidade de Saturno. E agora na Terra e nós? E agora na Terra e nós? Então, nós temos aqui o que seria aquela montanha, a maior montanha que nós temos na Terra, realmente ela está submersa, é a dorsal mesoatlântica, que ela se une aqui e encontra a dorsal do Pacífico. Essa dorsal tem montanhas muito altas, e ela, desde o Polo Norte, aqui temos uma ilha ligeiramente amarela que pertence à Holanda, aqui temos a Islândia. Todas essas alterações e entrada de energia eletromagnética pode criar uma pressão que se manifeste nessa dorsal. Ai, que susto que você me deu. Achei que era Nibiru chegando já. Exatamente. Então, eu vou falar rapidamente disso. Isso aqui é realmente, geofisicamente, a amostra do que seria a dorsal mesoatlântica. E vamos ver, então, a composição das ilhas do norte da dorsal e as ilhas do sul da dorsal. E o que poderia acontecer? Uma das coisas que poderia acontecer... Acho melhor que desligar seu celular. Esse aqui é meu primo que está me chamando aí. Pode deixar. Bom, então, uma das coisas nessa dorsal que poderia acontecer, e vou mostrar por quê, porque é a parte mais débil, mais fraca, seria exatamente nos Açores. E, como você vê aqui no mapa, os Açores estão na frente do Estreito de Gibraltar, mas a mais de 1.000 quilômetros no Oceano Atlântico. Bom, as Açores é uma composição de ilha, naturalmente seriam as pontas ou o afloramento dessa dorsal, onde tem um pico bastante alto, até tem o nome de pico. Pertence a Portugal, na realidade são comunidades autônomas. São duas comunidades autônomas de Portugal. Uma são as Açores e a outra são as Ilhas de Cabo Verde. Bom, mas eu vou mostrar por que as Açores. Porque, olha só, isso aqui seria uma imagem geofisicamente da estrutura das Açores. E aqui nós teríamos um encontro de 3 placas tectônicas. Aqui teríamos a placa da América do Norte, aqui teríamos a placa da Eurásia e aqui teríamos a placa da África. Essas 3 placas se encontrando, é claro que uma está puxando ou empurrando uma contra a outra o tempo todo. Cria uma espécie de fratura ou de fissura que, por qualquer tipo de pressão, poderia criar um sismo, alguma coisa. Uma pressão magnética também? E, neste caso, estamos falando de uma pressão magnética. Muito bem.
Nessa imagem aqui, eu estou mostrando exatamente que estão falando que há uma subdução incipiente, ou seja, que pode acontecer. O que é uma subdução? Entrar uma placa embaixo da outra. É, Então, peraí, exatamente. você está me dizendo o seguinte. Faz assim, aperta o botão do off. Olá, estou em live, não puedo atender. Por que você não desliga o telefone? Porque eu também tenho atendimento de pessoas por ter uma emergência. Bom, isso é outra coisa. Então, o que eu estou mostrando isso aqui nas Açores, mas poderia acontecer mais para o norte, na Islândia. Por quê? Porque na Islândia nós temos até uma separação da placa norte-americana e da placa da Eurásia, e que está no meio. Isso aqui é um parque nacional da Islândia, que está mostrando como se fosse um cânion, a separação das placas. Então, o que estou dizendo? Estou dizendo que essas pressões vão atuar, com certeza, nos pontos mais fracos da dorsal mesoatlântica. É simplesmente isso. E agora, vamos ver em relação Peraí, ao... só uma pergunta. Isso significa que se tiver uma pressão magnética vindo do norte, mais perto de lá do que daqui, significa Isso. que Vai se manifestar primeiro lá no norte, no Atlântico Norte. E aí que vem a informação de Dáquila, que é preciso tomar cuidado e prestar muita atenção com as calotas polares, e o que você está me dizendo é que pode acontecer alguma coisa muito séria na Ilha dos Açores, porque é o ponto mais fraco. É isso? Veja bem, sim, veja bem, eu não estou seguindo exatamente o que diz Dáquila, estou seguindo a ciência. Só que, nesse momento, o que Dáquila diz está se encontrando com a ciência, percebe? Eu entendi. Então, se aquele objeto está se aproximando pelo norte, a primeira interação que ele vai ter poderia ser com as calotas polares. Agora, de que calotas nós estamos falando? É isso que eu quero mostrar. Porque eles estão dizendo que não tem mais gelo lá no Ártico, o que nós achamos que é mentira. E eu vou mostrar por quê. Muito bem. Então, o movimento nessa dorsal vai ser... A primeira influência será no norte e vai vir para o sul, e esse polo magnético, eventualmente, estaria tendo uma deriva para o sul por causa dessa pressão, agora sim, eletromagnética. Estamos falando de eletromagnetismo com polo magnético. Perfeito? Então, agora estou mostrando, aqui, a deriva do polo magnético desde 1590. Ele começou aqui, veio um pouquinho para o norte. Estas aqui são as ilhas do Canadá. E daqui das ilhas do Canadá, veja bem, está nesse ponto indo para a Sibéria. Aqui seria a Sibéria. E o polo geográfico está por aqui, já passou o polo geográfico. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão indo, a deriva está indo para lá. Mas eu estou dizendo que, por influência desse objeto que está aparecendo no noroeste, essa influência vai empurrar esse polo magnético para o sul. Para o sul. Perfeito? Certo. Então, agora estou mostrando uma coisa que eu tenho no meu celular. Isto aqui é quando você entra num relógio do Samsung, dos Samsung, que são os últimos, são mais avançados. Se você, por exemplo, colocar, eu quero saber o horário de Londres, eles vão te mostrar um mapa da Terra, onde você vai poder apontar em qualquer parte te dizendo qual cidade é. Mas o que chama a atenção é o que faz isso aqui no mapa da Terra mostrado por Samsung. O que faz isso aqui? Se você entrar no Google, vai dizer que isso aqui é água, ou que está diminuindo. Mas isso aqui está mostrando ou um continente bem grande, que tem inclusive aqui que parece ser um lago, porque aqui nós temos os lagos do Canadá e da América do Norte, do Lago Michigan, não é isso? Estamos vendo alguma coisa parecida agora, mas isso não é mostrado. Agora, o mais importante é que aqui em volta está cheio também de destacamento militar. Você não consegue ir para lá. Tem até um
destacamento dos Estados Unidos chamado Evergreen, que alguma vez escapou e alguém mostrou. Mas, se você, por exemplo, estiver na Groenlândia, você não consegue ir aqui para o norte. Você é impedido militarmente. E assim tem em toda a parte da Rússia destacamentos militares e também destacamentos militares pertencentes à Noruega e à Suécia, e aqui bem no norte também a Holanda. Aqui nós temos a Groenlândia e, naturalmente, aqui temos o Alasca dos Estados Unidos, cheio de destacamentos militares, também ajudados pelo Canadá. Ou seja, você não consegue entrar aqui. Então, você é obrigado a aceitar o que te mostra Google e companhia, certo? Mas alguma coisa diferente existe. Por que uma companhia tão séria como Samsung faria isso? Não é? Para ela mostrar. Não sei. Bom, muito bem, eu vou continuar um pouquinho. Então, se nós tivermos o deslocamento, já falei sobre isso, do polo norte magnético, desse ponto onde está, para o sul, nós teríamos um deslocamento de quase 10.500 quilômetros. Isso, a gente falou uma live específica sobre isso, a descrição está aqui no vídeo. Precisamente. Então, isso significa o quê? Qual é a visão que eu tenho do tempo que pode acontecer? Ora, a mini era glacial que eu estou falando é de conhecimento dos governos, estão sendo faladas nas universidades, não é uma coisa escondida. Muita gente sabe disso, só que não é colocado para o público. Mas existem algumas coisas que seriam os sinais da mini era que está se aproximando. Ora, se eu considerar, estou falando Teodoro, se eu considerar que a mini era poderá acontecer num lapso ou num tempo de 4 a 5 anos, não é? Então, eu poderia dizer que esse deslocamento como sinal do polo poderia acontecer num período de 3 anos, por exemplo. Ora, isso significaria que em 3 anos isto teria que andar 10.500 quilômetros, ou seja, 3.500 quilômetros por ano. Se eu considerar que, eu até que coloquei aqui, 3.475 quilômetros por ano. Se eu considerar que hoje em dia a deriva do polo é de 60 quilômetros por ano, estou falando de uma coisa que é inimaginável. E tudo que poderá causar nas viagens aéreas e marítimas, não é? E nas comunicações. Bom, agora eu vou falar nas comunicações, mas antes eu vou falar da... Olha só, estou pegando isto aqui, é do Centro Espacial Goddard da NASA. E estou mostrando a famosa AMA, Anomalia Magnética do Atlântico Sul. E eles estão dizendo que essa anomalia estará se dividindo eventualmente em 2 olhos magnéticos. Esse daqui, se hoje eu considerar o campo magnético no local onde eu estou, que é dentro da AMA, eles estão dizendo que os aparelhos dizem que é 22 microtesla, ou seja, 0,2 Gauss. Ora, se diz hoje, cientificamente, que o campo magnético é de 0,4 Gauss. Ou seja, aqui é bem mais fraco. É como se um dipolo, ao contrário, norte-sul, estivesse atuando nesse ponto que, nesse momento, está mais ou menos centrado no Brasil. Bom, isto causa uma série de interferências, principalmente para esse pessoal, Estados Unidos e companhia, que manda satélite para verificar coisas sobre o Brasil e que tem que desligar o satélite porque ele pode ser danificado. Por quê? Porque esse campo magnético muito fraco permite que prótons e elétrons e partículas mais pesadas entrem sobre a Terra e poderiam danificar, então, esses equipamentos muito sensíveis dos satélites. Eles têm que desligar quando passa aqui por cima dessa anomalia magnética. Ok? Bom, o que é importante nisso tudo, e para terminar, é que, já que a comunicação depende de magnetismo, não é? Certo. É a propagação eletromagnética, então nós, devido à interferência de um objeto que pode criar uma interferência eletromagnética muito forte, as comunicações poderão ser afetadas e até desaparecer. Ou seja, não vamos ter WhatsApp, não vamos ter redes sociais, não vamos ter nada disso.
Então, Então, você está me dizendo que essa informação que a gente precisa ter... Eita vida, perdão. o povo está atrás. O pessoal aqui, porque eu tenho uma conferência logo depois dessa, é por isso. Tudo bem, então a gente... O que estou dizendo é isso. Muito provavelmente nós não teremos comunicação por um tempo e nós teríamos que nos preparar para isso. Certo, por isso a ideia de fazer as pesquisas de rádio amador, e é isso que está escrito no último sinal, no último selo, depois que rompe o último selo do Apocalipse, que também, né, é a hora em que no Apocalipse está escrito o grande silêncio sobre a terra, que é que é depois que rompe o sétimo selo. Nós estamos, pela minha análise, nós estamos indo do terceiro para o quarto selo, que é o aumento de preços, né, de tudo que vai ficar tudo muito caro, para uma outra série aí de fatos que vão acontecer, e, pelo visto, então, a proximidade de Nibiru vai sim causar essa interrupção das comunicações, um terremoto, provavelmente nos Açores, o negócio vai ficar bom. 2020 está incrível, 2020 está top, inesquecível. Só para complementar, as comunicações poderão acontecer a curta distância, por isso que você tem que, nem rádio amador, curta distância significa uma comunicação de frequências altas, como a que é utilizada na banda do cidadão. Certo. E é isso, por isso que eles falaram em PX butinada, para amplificar esse sinal? Bom, acredito que é por aí. Porque a comunicação, você vai depender de antenas... Antena para antena. Antena a antena, e essa comunicação não é, devido ao tipo de frequência utilizada, não vai muito longe. Então, é uma certa preparação que tem que existir entre os centros de comunicação. Se você tiver um grupo, você tem que pensar nisso, como colocar antenas que estejam a distâncias onde essa banda de cidadão possa chegar. Certo. Muito bem. Para terminar, o que tudo isso vai causar na humanidade? Bom, hoje em dia nós já sabemos que somos seres bioeletromagnéticos. E nos trilhões de células que nós temos, 70 a 100 trilhões, nós temos o quê? Nós temos o famoso DNA. O que é o DNA? O DNA nada mais é do que duas hélices de moléculas de fósforo e de açúcar, mas a união delas é que é o problema. A união delas é tipo uma união quântica, é uma união protônica. Aquela escadinha que você vê no DNA são comunicações de próton a elétron entre os nucleotídeos de uma hélice para outra, ou seja, entre a guanina, timina, esse tipo de coisa, são 4 que existem. Então, o que estou falando? Essa comunicação protônica do DNA pode ser facilmente alterada por um meio ambiente eletromagnético que está interferindo no teu corpo. Isso vai causar o quê? Vai causar um desequilíbrio e, eventualmente, mutação no teu DNA. Então, poderá acontecer esse tipo de coisa. Porque nosso DNA é bastante suscetível a qualquer campo eletromagnético que seja mais forte penetrando ou estando em torno do nosso corpo, ok? Ok, por isso agora eu entendo toda a preocupação de informar sobre manter seu corpo saudável, para poder você estar o melhor possível para estar preparado para esse momento magnético que nós estamos olhando pela janela. Se o Sol está assim, nós também. Então, eu vou chegar até agora, esse é o ponto final, mas é evidente que, a partir daqui, todas as imagens que são da ciência, que estão espalhadas pelo mundo e que nós, os pesquisadores, pegamos de acordo com o nosso conhecimento para colocar dessa forma concatenada, este tipo de coisa nos leva a muito mais informação que esse tempo não dá, mas que poderemos explorar em outras lives. Combinado. Okay? Agradeço muito o seu tempo, as suas explicações, o que nos deixa, assim, descabelados, preocupados, sabendo que a gente tem que se preparar. Uma pessoa aqui na live também comentou, o professor Antônio Vale,
onde ele fala para que a gente tenha água, comida, dinheiro em espécie, que as coisas vão ficar muito preocupadas, e ele nem sabe que o Sol está mudando de cor, entendeu? Se ele soubesse, ele falava mais. Então, a gente tem que realmente tomar, enquanto a gente tem internet, para que a gente passe essas informações, procure, sim, essa comunicação, essa faixa cidadã, o rádio amador, seja lá o que possa acontecer, rapidamente, porque parece-nos, diante da coloração do Sol e do tamanho do Sol, que nós temos pouco tempo para tudo isso acontecer. Teodoro, eu agradeço muito a sua participação, agradeço a todos que estiveram no chat com a gente, nem todos eu consegui responder, mas vou responder posteriormente, e a gente então fica para uma próxima conversa para explicar melhor todos os efeitos que vão causar no DNA essa mudança eletromagnética. Muito obrigada. Então, um abraço a todos, até a próxima, vamos falar sempre sobre ciência. Um grande abraço. Até logo. Até mais, pessoal, muito obrigada.